Bom, eu tenho que começar agradecendo, né, você ter topado essa oportunidade de participar aqui com a gente. A gente está trabalhando numa iniciativa internacional que são dos pesquisadores se identificarem, mostrarem, ter a oportunidade não só de apresentar o seu trabalho, mas de se apresentar como humano. É verdade, isso é importante. Às vezes as letras são tão secas, ainda mais letras que precisam seguir normas. É verdade, é verdade. Bom, Irineu, eu vou começar pedindo para você falar um pouquinho sobre você, né? Quem que é o Irineu, falar um pouquinho da sua trajetória. Você não é só um pesquisador, mas é também um pesquisador de teses, né? Que cria teorias, teses, então você está num nível diferenciado. Olha, doutora, eu iniciei essa vida, vamos dizer assim, acadêmica, né? Embora seja um cientista independente, um pesquisador totalmente independente, aproximadamente uns 30 anos atrás, e foi uma questão de necessidade de me encontrar, né? Eu tinha certos indicativos que me incomodavam na época, eu não sabia a origem de certos feitos que eu sentia na minha própria pele, vamos dizer assim, né? Uhum. E eu queria entender, então, daí eu comecei a fazer um estudo, né? A minha área de formação é economia, mas eu comecei a enveredar pela área da física para fazer entendimento dessas coisas e fiquei muito feliz que uma ocasião começou a coincidir aquilo que eu estava estudando com aquilo que eu presenciava e eu tinha uma certa facilidade de entendimento temporalmente falando, de coincidir os fatos, né? Uhum. E isso, então, me fez ser um Irineu um pouco mais consciente, um pouco melhor, né? Eu tenho 66, 67 anos, falta poucos dias para fazer 67 anos. Parabéns. E muito obrigado. E hoje sou um homem solteiro, vivo só com um filho em casa, tenho já a facilidade de ter a vida estabilizada, né? Então, isso me dá bastante tranquilidade de fazer aquilo que eu desejo fazer. E eu vi que nós começamos a ter um problema global, né? Que foi a questão climática. E eu, como tenho 3 netos, já um grande de 22 anos e uma pequena de 7, eu comecei a ver que eu também era corresponsável por essas coisas, né? E comecei a trabalhar, então, de fato, né? Até então eu tinha isso como um hobby, mas comecei a trabalhar de fato para encontrar proposições que trouxessem a realidade para as pessoas, para elas poderem tirar conclusão. E isso me fez chegar até a revista de vocês, onde eu comecei a ler os trabalhos, gostei muito, me identifiquei, tive a oportunidade de fazer a apresentação pela SBPC, mas achei mais interessante, mais liberdade de fazer pela revista Núcleo do Conhecimento do que fazer por uma entidade pública, né? Eu acho que eu achei uma vertente para me expressar melhor. E tive a atenção de vocês, carinho de todos os membros da revista, né? Sempre para me ajudar, porque eu não sou um catedrático que tenha feito alguma tese anterior. Isso iniciou tudo com vocês, né? E eu pretendo levar, sem puxar saco nenhum, levar o nome da revista de vocês para aquelas estradas por onde eu vou começar a caminhar. Ai, que bom. Eu até vou lhe ser já bastante honesto, eu já tenho uma pessoa da área de publicidade, de mídias, não de publicidade, de mídias, né? Me convidando para também fazer uma apresentação na área de rádio, né? E até se prontificando a me ajudar para levantar recursos, se eu quisesse fazer uma patente internacional das questões que eu vou
colocar a seguir, e eu lhe disse, eu digo, olha, não vou tomar nenhuma atitude antes de circular pelo YouTube da revista, né? Eu tenho um grau de agradecimento a partilhar com vocês, com a senhora também, em particular, né, por ser a chefe dessa equipe toda, e eu vou fazer sempre que possível, né, as questões levando o nome da revista Núcleo do Conhecimento junto nessas transposições de mídia que eu venho começar a realizar em seguida. E é isso, eu sou essa pessoa assim, né? Eu sou um homem que fui escotista a vida inteira, né? Sou baseado pelos princípios de Baden-Powell. Eu ajudei a fundar 2 grupos escoteiros, um na cidade de Rio Grande e um na cidade de Florianópolis, de levantar, de fazer a sede física, né? De ir lá e botar minha mão, de trabalhar. E sou um homem muito dedicado à comunidade, participo aqui da sociedade que cuida do bairro, sou da diretoria, então sou muito integrado às coisas e sempre fui muito voltado ao desenvolvimento humano. E essa é a minha vida, esse é o Irineu. Eu fico muito feliz porque nós enfrentamos bastante, principalmente no início, foi muito difícil para a gente, porque tudo isso que a gente faz é muito novo ainda para uma equipe, ainda a gente tem um academicismo no Brasil bastante arcaico, que tem resistência com novas tecnologias, tem resistência. Por muitos anos a gente teve briga de pessoas que não queriam nem que a gente colocasse os artigos científicos online. Quanto mais fazer o que a gente está fazendo aqui, pesquisando, falando de ciência, mostrando os pesquisadores. E nós temos bastante preocupação, né? Nós temos um banco de dados de avaliadores muito grandes, e quando a gente chega com materiais novos, a gente luta mesmo para entender o que é. Às vezes um professor reprova, a gente vai para outro para entender, porque algumas vezes a gente já percebeu que alguns professores acabavam reprovando por questões pessoais, por ideologias. E aí a gente decidiu montar uma postura, é como você falou, quem trabalha com compromisso de missão de vida, de fazer desse lugar que a gente está passando um lugar um pouquinho melhor, no nosso caso, a nossa missão é através do conhecimento, é viabilizar, mostrar o máximo de tecnologia que a gente conseguir, para que as pessoas acessem, tanta gente acessa tanta coisa ruim o dia inteiro, por que não acessar um pouquinho de conhecimento? E a gente fica muito feliz quando a gente encontra assim, os autores, vê o impacto na vida, né? Então, a gente já auxiliou pesquisadores como você, que apesar de independente, possui um know-how muito grande de vida e talvez até mais liberdade do que algumas áreas acadêmicas costumam ter. Ontem mesmo eu falei com outro pesquisador e ele estava falando justamente isso, como ele também se dedica a teorias, ele gostaria de ter pessoas para discutir, para dúvidas, para fechar, não só para criticar, mas realmente para discutir no sentido de benéfico para entender o que a gente pode fazer. E eu acho muito interessante. E fala para a gente um pouco, então, se pesquisar Irineu dos Santos na revista Núcleo do Conhecimento, vai ter oportunidade de conhecer o seu artigo que você já escreveu, mas eu sei que você tem coisa nova para falar com a gente, e a gente quer ouvir um pouquinho sobre... Bom, esse assunto que eu vou enveredar nesse momento, até eu vou precisar de uns minutos para colocar ele todo, ele é o vertedouro das 2 teorias que eu fiz anteriormente, né? Eu fiz as 2 teorias, uma que a gente nominou Quem é Deus, né? E a partícula matricial, e o outro agora que é o eixo central do universo. Então, esses 2 trabalhos foram para eu poder dar um embasamento do depoimento e da proposta que eu vou fazer a seguir. Eu precisava ter botar as pedras, os alicerces, para que o que eu viesse a propor não fosse tido como uma loucura. Eu tinha que apresentar primeiro o estudo, a base, né, o alicerce da construção do castelo,
para então fazer essa proposta que eu vou fazer. Como disse, assim, dentro do meu lado de desenvolvimento humano, eu tenho uma preocupação premente com o meio ambiente. Todo escotista tem essa preocupação, e isso não nasceu de agora, isso é muito antigo, e eu tive muitos dos meus escoteiros, lobinhos e sêniores vão certamente ver essa entrevista mais tarde, e eu tenho com eles um compromisso que grande parte deles é médico, engenheiro, dentista, arquitetos, professores. Eu vou ficar muito feliz se essa proposta que eu vou fazer, que eu peço que a senhora me dê a permissão de fazer uma leitura, porque como ficou um pouco grande, assim, que eu queria colocar tudo que eu preciso colocar para as pessoas que não conhecem o meu trabalho, que a senhora, eu sei que leu o meu trabalho, os dois, né? E outras pessoas do Núcleo do Conhecimento também leram. Então, vocês até têm meios de me fazer perguntas e questionamentos, porque conhecem. Mas quem não conhece teria uma imensa dificuldade de entender o que eu vou ler, porque não conhece a extensão disso, né? Uhum. Então, se a senhora me permitir, eu faço agora a colocação e depois fico aberto novamente a perguntas. Podemos fazer assim? Podemos. Então, eu peço que me desculpe se eu vou desviar o olhar para ler um pouquinho. Então, assim, os trabalhos e teorias explicando como funciona a sincronia do universo e como, a partir daí, é ditado o clima, foi para dizer que passamos do ponto de retorno espontâneo para a regeneração climática. Sei que é importante as personalidades locais ou mundiais rasparem o cabelo. Hoje ainda li essa notícia de artistas raspando o cabelo, né? E outros falando no Rock in Rio, no mundo inteiro, né? Se propondo ajudar, porque estão sentindo que a questão climática é grave. E sei que tudo isso parece que é muito triste, de certa forma, né? Mas podendo não ser. É importante que diga isso. Pode, na verdade, ser uma oportunidade no momento certo, como acontece às vezes na história, né? Pode ser que esteja existindo aqui uma nova porta que forçadamente venhamos a abrir a partir deste ponto irreversível. No meu entendimento, na minha visão de cientista, só resta agora mexer globalmente no planeta. E isso vai ser como deslocar as águas em suspensão, mexer nas nuvens carregadas que se formam sobre os oceanos. E estão sempre maiores e mais pesadas a cada estação, aceleradas por fenômenos globais causados por nós, ou seja, devemos controlar as precipitações pluviométricas junto com as correntezas de ventos que as transportam. Vamos fazer isso sem planos mirabolantes caríssimos e sem condições de pôr em prática, como a sugestão de colocar milhares de navios com cataventos coletando água a rodar pelo mundo, ou bolhas gigantescas de milhares de quilômetros entre o Sol e a Terra, enchida não sei lá como o quê, né? Ou jogar um gás colorido na troposfera. Esse é o mais dramático, porque demoraria décadas para ele desaparecer. Então, são coisas basicamente impraticáveis hoje, se fossem levadas a sério, né? Levaríamos décadas para implementá-las com segurança e custariam trilhões de dólares, que deixaria a população mais pobre, com mais fome e muito mais doente. E que, naturalmente, não abre chance para o caos e para a guerra que se seguiriam, né? Penso que tem uma solução prática, executável, quase imediata, quase de graça, entendeu? Quase sem impactos à natureza e sem os efeitos desastrosos a curto e longo prazo que as outras apresentam. Porque os custos que hoje estão propondo
e os governos, no desespero, uma hora vão acabar aceitando, tem efeitos futuros colaterais para o meio ambiente, para as economias mais populosas, totalmente destruidores das finanças. E é verdade, dentro da lógica desses políticos, o que tem a apresentar e apoiar seriam essas propostas por outros cientistas, até como a NASA, né? E eu digo até que os governos, os políticos sugeririam de boa fé, que na falta de alternativa tudo é válido. Mas tem agora essa minha proposta, que eu estou apresentando ao mundo, porque nesse momento temos que discutir se ela vai ser boa ou não. Então, eu vou entrar logo sem delongas. É o seguinte, nos estudos quânticos, temos observado que é possível usar a atração de um spin, por exemplo, sem usar a massa. Ou seja, é possível usar a gravidade para criar uma atração, e isso pode ser feito em diversos aspectos, inclusive dentro das 180 anomalias já detectadas pela água, que é um fato científico comprovado. Isso abre possibilidade para atrair essas imensas quantidades, massas de nuvens oceânicas para os locais certos, de modo que possam mudar as fronteiras agrícolas mundiais, controlando as chuvas e as precipitações. Imagina isso num continente como na África ou na Austrália. Ou podemos, com essas chuvas controladas, causar o resfriamento de áreas desérticas que hoje estão expandindo-se e superaquecendo, junto com influenciar também as correntes de vento. E qual é o agente causador que penso usar como ferramenta de atração e repulsão dos oceanos aéreos? Aí é que está a grandeza do projeto, na minha visão. Nós vamos usar a população do mundo inteiro para ajudar a atrair suavemente essas massas de água, ou para desviar esses oceanos em suspensão. Tudo vai ser muito tecnológico e atual, porque finalmente chegou a hora de o futuro controlar essa riqueza, tecnologicamente. Demorou, eu sei, até que um dia pudéssemos fazer chover onde se queria ou se queira e onde é necessário e na quantidade desejada. Como naquele filme, eu sempre lembro Júlio Werner, né? Não é naquele filme De Volta para o Futuro, se fazia chover onde se queria na hora certa. E então a revelação é que nós podemos fazer isso utilizando os celulares do mundo todo. Todos vão ser usados para atração quântica magnética. Vamos usar cada um dos seres humanos como um microponto, como um spin ou um neutrino, que junto com as torres vão atuar através de cálculos matemáticos de grandes computadores como um para-raio, atraindo e repelindo, né? E levando em conta que as distâncias que a gente pode, quem não é da área científica, se assustar com... eu daqui com meu celular vou atrair uma nuvem lá no meio do oceano, é que a gente não considera que nós vamos trabalhar a velocidade da luz, onde uma transmissão como essa está sendo de São Paulo para cá instantaneamente. E assim funciona a energia quântica. Não vai haver problema. Vamos, pelo globo todo, estar conectados o tempo todo, sem precisar de uma língua oficial, só energia fluindo. Podemos fazê-lo sem interferência dos governos, e espero que assim seja, sem discutir religião. Vamos ser todos unidos para salvar o clima com os nossos celulares interligados. Vamos salvar o planeta dessa forma. E existirá um ganho extra nisso tudo, um bônus, porque ao fazer todos participarem desse projeto, ele vai ser pedagógico. Quando nós fazemos parte de um grupo, isso também já é ciência, nós nos protegemos, nos educamos, e isso vai diminuir o sentimento de que aquilo que eu fizer para o planeta não tem consequências. E eu vou ser responsável por isso. Seremos uma raça só lutando para tudo dar certo. Chamando a atenção do meu vizinho, que o celular dele não estiver participando ou conectado, o meu vai ter que desprender mais energia,
a minha bateria vai durar menos, ou vou ter que interromper a minha ligação e minhas mensagens para suprir a omissão dele. Eu teria até como expor quem não estiver lutando pelo planeta na hora que a gente precisar, com uma cor piscando no celular, por exemplo. Isso tudo é programação muito fácil de fazer. Podemos utilizar para isso outros pontos fixos, também como as torres de transmissão e outras ferramentas de aceleração, né? Inclusive satélites, mas a massa vão ser os celulares. Essa é a proposta que eu penso ser realizável, como a coluna vertebral do projeto, os celulares sendo utilizados dessa forma. Claro que eu estou tendo cuidado de não revelar tudo nessa conversa, nessa entrevista, porque os homens têm a tendência de se apropriar da natureza, principalmente financeira e politicamente. Mas eu tinha que abrir isso porque dói muito assistir as chamas consumindo as casas, as indústrias, os bens e a natureza. Ver os rios secarem e os navios deixando de navegar nos rios, os peixes morrendo, ver o solo esturricado perder toda a vida biológica, toda a riqueza das plantas evaporando. É tudo muito avassalador. São anomalias graves, conjuntas, mas o remédio é o clima, que só salva a nossa quase extinção se for dado na quantidade certa para o corpo do planeta agora doente. Este mesmo remédio, na minha concepção, se tivesse sido dado ou proposto num momento saudável, seria fatal à humanidade e ao planeta. E em dose errada hoje, ainda pode ser. Mas agora eu tenho que confiar na humanidade, a humanidade vai ter que confiar em mim, nos meus colegas cientistas, inclusive. Me dói muito algumas frequências da natureza que eu vou ter que revelar. E outra hora eu vou explicar isso por quê. Mas chamo a atenção que antes deixei os 2 ensaios teóricos à disposição, através da revista científica Núcleo do Conhecimento, né, e que gostaria que fossem lidas para entender o que nós estamos falando aqui, e que vão se complementar. E que tudo isso é causal divino. Que só podemos copiar uma frequência da natureza porque criamos em tempo essas ferramentas que vão propiciar essa atração. Em ciência, vemos que a realidade quase sempre pode superar a ficção. Vemos que então, esse tipo de proposta deve ser implementado, mas sem apropriação de nenhum governo, sem quebra de patentes, sem escravizar os povos, nem restringir e controlar os celulares. Sem a famosa e fatídica guerra pela água. A água, estará à disposição em quantidades muito maiores do que o necessário no planeta inteiro. Isso se esses mesmos políticos não monopolizarem o controle e escassez proposital. Porque, veja só, quanto mais água nós tirar do oceano, mais água se formará no oceano. Né? Então, o resumo é o seguinte: isso pode ser feito, e eu cito até que o impossível parecia que o Google conseguisse fotografar e filmar todo o planeta, rua por rua, inclusive rios e mares, né? E isso foi feito. As pessoas só precisam de inspiração e de sentir que dá para acreditar. Todos causaram um problema e todos vão salvar. Primeiro passo para uma raça interplanetária, talvez o Elon Musk, de repente, pode participar de um projeto desse. Quem sabe quais são os planos de Deus? Eu não sei, mas urge. Começaram a secar rios pelo mundo em níveis nunca vistos, a degelar montanhas aceleradamente, e os glaciais estão rachando e fluindo em direção ao oceano, e é o segundo drama, a subida dos mares, como há milênios já aconteceu, né? Mas nunca com essa rapidez que nós estamos vendo hoje. Não tenho certeza se é um ciclo fora da linha ou existe mesmo um aquecimento global.
mas olhando, eu não aceitei ficar passivo. Existe esse caminho que eu estou propondo e penso ser urgente. Divulgo agora, porque eu já tenho alguma idade e sei que ficará para outros levar adiante essa conclusão, para novos pensamentos e novos desígnios. Então, temos que pôr mão à obra e que Deus me ajude, o povo me esconda e meu governo me proteja, porque isso vai mexer com muitos interesses, é verdade. Então, essa é a proposta. Eu me coloco à disposição para quem quiser fazer. Não estou abrindo canal para receber doação, nem estou colocando nenhuma ação na Bolsa. Eu devo vir a fazer isso posteriormente, né? Já recebi proposta para fazê-lo, mas não é o momento ainda. Eu ainda quero discutir para ver se outros cientistas têm o mesmo pensamento que eu, né? Eu sei que eles vão pensar assim, mas hoje os celulares não são viáveis para fazer isso. Eu sei disso, tá? Eu tenho plena consciência, mas eu sei como contornar e utilizá-los viavelmente para esse projeto. Isso é o que eu tinha a declarar. Assim, eu fico muito emocionada, não só de certa forma participar e de ver que existe algo maior tomando conta da gente, abrindo canais para que a gente tenha esse tipo de conhecimento, permissão. E é como você falou, eu não tenho, a minha questão agora é mais existencial e de consciência mesmo, porque quando a gente traz qualquer conhecimento novo para esse planeta Terra, e não é assim de hoje, foi assim com Jesus Cristo, com Spinoza, com muitos que morreram, Giordano Bruno, a gente teria uma série de pessoas para falar que foram execradas ao trazer qualquer tipo de conhecimento novo para a sociedade. E a gente passa por isso. Esse conhecimento que você está trazendo, essa possibilidade de conhecimento, ele esbarra, né? É um conhecimento, quase uma permissão cósmica. Verdade. E que esbarra nesse momento de transição que a gente está vivendo, e a questão da consciência, porque a gente está falando de resolver problemas climáticos, econômicos, problemas que trazem hoje cálculos exatos com relação à fome, por exemplo, a incapacidade de sustentar toda essa massa que nós temos, e que esbarra diretamente nos interesses políticos, econômico e na cadeia de poder. Agradeço muito por ter oportunidade de acho que ser uma das primeiras pessoas a divulgar isso, ter o prazer de estar aqui falando com você. Espero que quem assista, quem vai ficar depois assista, consiga entender o que eu estou entendendo, porque é uma coisa, é aquele tipo de coisa que fala, uau! É muito bacana vivenciar isso, eu fico até um pouco emocionada, porque é conhecimento que a gente está vendo que está vindo nesse processo de transição que nós estamos passando, e dessa... Eu lhe interromper, eu me sinto só uma ferramenta. Eu não sou nada mais do que uma ferramenta de um plano maior. Entendam como quiserem. Sim. Mas é uma permissão, né? Eu vou estar sempre à disposição, sempre que você quiser publicar sobre esse assunto, sempre que você quiser falar, a gente vai estar realmente à disposição para lhe ajudar no que for possível nessa divulgação, até como forma de trazer consciência, não só dessa questão política e econômica que nós temos que lidar. A vida ela é muito curta, ela é só uma jornada para que as pessoas coloquem o pseudo-poder, porque é uma coisa quase irracional a pessoa matar e fazer tanta coisa ruim por causa de 100 anos de vida. É uma jornada muito curta para a pessoa ter alguns tipos de comportamento. Questões como essa que você está trazendo, soluções, né? Eu não digo nem questão, você está trazendo uma solução. Eu acho que eu estou trazendo a questão que foi a questão de tudo que você trouxe aqui para a gente que mais me preocupou mesmo, que é a questão da consciência humana,
na questão individual mesmo, né, do indivíduo. Ah, tá bom, ele vai participar dessa corrente, mas será que de uma maneira, às vezes pela questão daquelas coisas primitivas que a gente precisa resolver na questão de sociedade, a gente vai esbarrar pela maldade humana? Aí a gente entra com as questões mesmo maiores, né, dos interesses governamentais, mas talvez isso, fazer uma corrente, talvez o que você está fazendo seja uma inspiração divina, cósmica, para essa corrente. Quando nós começamos em 2016 com a proposta de colocar o conhecimento científico, o conhecimento de pessoas sérias, assim como você, à disposição de todo mundo e de fácil acesso, e que as pessoas conseguissem acessar de uma forma gratuita. A primeira coisa que eu fiz foi achar, como acadêmica, né, que eu sempre fui acadêmica, foi achar que a academia me apoiaria. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi montar o projeto. Nós fomos em muitas universidades, falar com muitos doutores, com muitos editores, e ninguém apoiou. Nós tivemos um grupo de pesquisa, que eram amigos pessoais meus, que começaram a encaminhar artigo, e aí nós fomos trabalhando com as pessoas que queriam, né, com as pessoas com a massa. Graças a essas pessoas que se uniram para divulgar, para querer que as pessoas tenham conhecimento, acesso ao conhecimento, hoje nós atingimos reconhecimento internacional. Estados Unidos tem lugar que só aceita no Brasil a nossa revista, a Europa tem universidades que só aceitam a nossa revista. Nós temos hoje mais de 1 milhão de acessos por mês. Os números, assim, são... Conseguimos agora no YouTube mais de 100 mil inscritos para um canal que fala de ciência. É uma coisa fora da casinha. Não tem nenhuma outra revista científica aqui na América Latina que tem essa representação. E a gente fez isso, a gente deixou de focar em quem a gente achava que estava interessado em conhecimento. Nossa tristeza não estava necessariamente. Claro que muitos, vendo a representatividade, começaram a voltar, e focamos na massa. Então, eu entendo a sua ideia do coletivo. Talvez o escoteiro tenha trazido isso. Aquele cara lá, talvez ele possa se corromper, que é uma pessoa só. Mas se eu for para a massa e a massa se conscientizar, aí sim a gente tem mais chance de levar. Eu agradeço mais uma vez, eu que agradeço essa oportunidade, realmente eu fico muito feliz de ouvir isso, feliz mesmo de entender que a gente está tendo uma permissão já nesse processo de transição, de encontrar algumas soluções plausíveis. Eu entendi, de linhas gerais, né? Eu sou mais ligada à área de humanas e biológicas, então a parte de cálculos eu fico a desejar mas eu entendi a essência da sua proposta e acho formidável, fantástica, fora do sério mesmo, e só tenho que me colocar à disposição para qualquer coisa que você precise para auxiliar nessa divulgação. Doutora Carla, eu também fico à disposição, agradeço ter me dado a oportunidade de me expressar, de colocar. Eu até vou fazer aqui já uma colocação, vou ficar à disposição, né? Me coloco à disposição para qualquer novo contato, para qualquer novo esclarecimento. Se a senhora, através da revista, vier a ter questionamentos ou alguém que queira me transmitir alguma coisa, fico à disposição para responder, né? E é isso. O resto é nós conseguir torcer para que tudo dê certo, e eu vou levar o nome da sua revista, se Deus quiser, a novas fronteiras, e vou aproveitar esse seu impacto todo que a senhora tem aí de seguidores, né, para divulgar o máximo possível, porque aquilo que fica bem divulgado, que não é segredo, né, se torna mais difícil de ser usado de maneira inapropriada. Sim, verdade. E eu me coloco à disposição, vou pedir para o pessoal colocar o seu contato lá direto na partezinha que aparece, aqui também no vídeo, para que as pessoas que tenham dúvidas entrem em contato. Eu sou meio difícil de abrir o celular de vez em quando, assim, eu não sou de ficar, até pela minha idade, assim, eu não sou de ficar muito... A gente é de outra geração, né? Essas ferramentas são novas ainda, e eu sou um homem, assim, leio muito, eu adoro papel, né? Então, assim, eu não sou muito de mídia, assim, mas eu, dentro do possível, vou ver se
dedico uma parte do meu tempo aí para olhar aquilo que o pessoal vem a questionar, tá bom? Tá bom, então, Ireneu. Muito obrigado pela Nada. participação. Muito Fique obrigado. Boa tarde a todos. com Deus e parabéns, viu? Muito obrigado. Tchau. Tchau.